Cada dia que passa eu sinto mais tristeza e vergonha de morar no Brasil. Há poucos dias eu trouxe um vídeo aqui no canal todo empolgado pra vocês, comentando que o relator lá do programa Mover disse que ia tirar da pauta a taxação dos produtos abaixo de 50 dólares, mas adivinha só, o Senado deu um jeito de contornar a situação, vocês já devem estar sabendo, os caras aprovaram essa taxa e não só isso, eles aprovaram, vou ser bem honesto com vocês, de forma suja, de uma forma que assim, é muito vergonhosa. A política no Brasil é uma vergonha, não sei se vocês sabem, mas foi feita uma aprovação simbólica, justamente porque nesse modelo de aprovação eles fazem meio que um acordo entre a base do governo e a oposição e assim ninguém precisa se comprometer e dar o seu voto, registrar o seu voto efetivamente. Ou seja, a gente não consegue saber especificamente ali quem que votou. Cara, sério, eu tô rindo aqui, mas é rindo de nervoso, tá? Só pra deixar claro pra vocês. E também é preciso deixar claro que alguns senadores, mesmo com essa votação simbólica, se posicionaram contra essa taxação. Tu quer saber quem que se posicionou contra? Quer saber quando que isso vai começar a valer? Quando que a gente vai ter que pagar aí mais de 44% de imposto nas compras abaixo de 50 dólares? E também quer saber como que a gente faz esse cálculo? Como que a gente sabe que a taxa é de quase 45% depois da mudança? Deixa o like no vídeo, se inscreve se você for novo aqui no canal, que eu quero te contar bem rapidamente o que vai acontecer com a importação de forma simples e clara. Salve galera, tudo certo com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha. Vamos começar entendendo quando que a nova taxação começa a valer. Eu acho que isso é o que a galera tá mais curiosa, porque a gente não tem uma data exata. Tipo assim, não dá pra chegar aqui e falar que no dia 25 de junho ou no dia 7 de julho a nova taxa começa a valer. A questão é que o Senado aprovou nessa semana a mudança aí, o novo imposto, novo entre aspas, né? Porque o imposto de importação já existe, ele já é de 60% para produtos fora do remessa conforme de qualquer valor. Essa taxa de 20%, ela é para os produtos dentro do remessa conforme, o que gera uma questão muito importante que daqui a pouco eu vou falar com vocês. Agora que o Senado aprovou, o projeto vai voltar para a Câmara, porque antes a Câmara, digamos que enviou para o Senado os dois projetos, no caso é o programa Mover, a PL 914, e dentro dela tinha ali o tal Jabuti. Eles tinham inserido essa pauta de taxar as compras abaixo de 50 dólares. Só que como o relator do projeto, o Rodrigo Cunha, ele tirou esse trecho da taxação, o Senado, ao invés de só seguir com o programa Mover e ignorar essa taxa para o processo todo começar novamente, era uma esperança que a gente tinha, porque aí pelo menos ia levar mais tempo e tinha mais chances disso não ser aprovado. O que o Senado fez? O Senado foi lá e votou separadamente essa taxa. Por isso que eles fizeram a tal votação simbólica. Eles literalmente não se comprometeram com ninguém, o que é um verdadeiro absurdo. Então, a partir do momento que eles aprovaram isso de forma separada, esse novo projeto, digamos assim, esse novo imposto, ele vai voltar para a Câmara e precisa ser novamente aprovado pela Câmara, que vale lembrar, já tinha aprovado antes quando tudo estava dentro do programa Mover. Então é 100% de certeza de que a Câmara vai aprovar isso tudo. A questão é que a gente não tem, como eu já falei, uma data exata. Então, assim, a única referência que a gente tem é o tempo que o projeto levou para ir da Câmara para o Senado antes dessa modificação, que foi de mais ou menos uma semana. Ou seja, dá pra gente dizer que na semana que vem a Câmara já deve votar isso tudo, a não ser que aconteça um negócio muito extraordinário e eles coloquem o projeto de lado. Acho muito difícil isso acontecer, porque é uma questão aí que tudo indica já tá meio que aprovada. A gente sabe que já existe um acordo entre os deputados para chancelar essa nova versão do texto. E aí, em seguida, o presidente Lula deve sancionar a medida, que aí sim entra em vigor. Depois que a Câmara aprovar e o Lula tiver que sancionar, isso aí geralmente é ainda mais rápido do que a tramitação da Câmara para o Senado ou do Senado para a Câmara. No fim das contas, a gente pode imaginar dois cenários. Um cenário otimista e um cenário pessimista. E acredite, o otimista já é ruim pra caramba, já é mais do que péssimo.
Nesse cenário otimista, a gente poderia dizer que com mais ou menos 15 dias esse imposto começa a valer. Isso aqui eu tô dizendo para vocês com base em uma análise que eu fiz de outros projetos nesse estilo que geralmente passam pela tramitação entre Câmara, Senado e o Poder Executivo. E sim, eu sei que 15 dias é muito pouco, mas existe um cenário pessimista onde esse prazo pode ser ainda menor. A gente estaria falando ali de 7, no máximo 10 dias, o que talvez seja suficiente para você que está assistindo e que quer comprar qualquer coisa aí no AliExpress, na Shein, da Shopee, correr lá no seu carrinho e finalizar a compra. Cara, aqui, eu tô mais uma vez sendo muito honesto com vocês. Não tô falando isso porque eu ganho comissão ou porque quando você compra você ajuda o nosso canal. Eu tô falando como uma pessoa que gosta de comprar coisas baratas e não gosta de pagar o olho da cara igual tudo custa aqui no Brasil. Semana passada eu tava pesquisando por alguns cabos USB que fossem nacionais, mesmo que white label, que entregasse uma coisa simples, cabos com 60 watts de carregamento. A gente encontra esses cabos no AliExpress a mais ou menos 10, 12 reais. Desde 2022, talvez até um pouquinho antes, a gente já encontrava nesse preço. Sabe qual que foi o menor valor que eu achei no Brasil? 50 reais na Amazon. No caso, eu pesquisei pelos cabos da Basius, que é uma das marcas que a gente mais recomenda. O produto custava 40 reais e tinha 11 de frete, então isso pode variar, mas ainda assim, um cabo que você paga 10, 15, que seja 20 reais lá no AliExpress, tu paga 50 no Brasil. E detalhe que não é um produto nacional, porque a Basius não tem os seus produtos homologados aqui. A Basius é uma das milhares de empresas da China que fabrica um monte de coisas que não são produzidas no Brasil. A gente não tem a tecnologia, a gente não tem a fabricação, a gente não tem a montagem. Poderiam ser coisas que são fabricadas lá e montadas aqui, mas não tem. E quando você encontra, são pequenas empresas que vendem os seus produtos custando o olho da cara, até porque a gente sabe que se tem uma coisa que é alta no Brasil, não só para produto importado, é o tal do imposto, né? Vocês sabem como que isso pesa muito as coisas. É até por isso que todas essas lojas nacionais vinham fazendo tanta pressão no governo para taxar as encomendas lá de fora. E cara, a realidade, ela é muito dura, mas eu vou falar para vocês. Mesmo com esse imposto, muita coisa da China ainda vai continuar compensando. E isso só mostra o como o nosso Brasil, o como o nosso país está numa situação precária, triste. Cara, isso é muito triste de falar. Tipo assim, algumas pessoas podem estar assistindo agora e discordando de mim. Você pode estar querendo me xingar, porque você vai falar, ah não, Rafinha, então você está defendendo o imposto? E claro que não, jamais. Eu não estou defendendo isso daí de forma alguma. Eu só estou mostrando para vocês que esse exemplo que eu citei de um cabo de 20 reais da Basius, que no Brasil custa 50, mesmo não sendo fabricado aqui, com o novo imposto vai sair ainda custando menos de 30 reais. Ou seja, o preço ainda é diferente do preço nacional. Só que isso não significa que o problema está nos produtos importados. O problema está no Brasil, na nossa carga tributária, em tudo que a gente tem que pagar. Agora, outra coisa importante, quem são os senadores que votaram contra essa taxa aí de 20%? A lista que eu vou citar agora é do site G1, que é um site confiável, só que ainda assim pode acontecer algum erro, não sei, às vezes eles podem ter esquecido de alguém que falou que é contra, ou ter colocado alguém que falou que é a favor. Tô avisando isso aqui pra vocês, pra ninguém achar que eu tô defendendo o político, eu só tô repassando a informação. Os senadores que se opuseram à medida foram Messias de Jesus, Alessandro Vieira, Jaime Bagatoli, Cleitinho, Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Rodrigo Cunha, Carlos Portinho, Rogério Marinho, Irajá, Wilder Moraes, Romário e Soraya Tronico, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela não tá na lista do G1, mas eu vi na lista de um outro site. Por favor, você que tá assistindo, se tiver faltado algum nome, ou se eu tiver citado algum nome que na realidade não votou contra, coloca aqui nos comentários. Se alguém comentar aí com embasamento, talvez até citando a fonte, não dá pra colocar o link nos comentários, mas você pode escrever o site que publicou isso, eu vou até fixar, justamente porque a gente tem que lembrar desses nomes pro futuro. Falta um pouquinho aí para ver a votação de deputados, senadores, mas ainda assim, a gente não pode esquecer desses nomes, vocês concordam comigo? Lá no início do vídeo eu comentei que ia citar um ponto importante sobre essa nova taxa com relação a produtos fora do remessa conforme. Vocês sabem que fora do remessa a gente paga 60% de imposto. E agora dentro do remessa, quando a nova taxa começar a valer, a gente vai pagar 44,58%. Só que é muito importante a gente lembrar que atualmente, no modelo atual de importação dos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, digamos assim,
Todo produto que está vindo da China fora do remessa conforme está tomando taxa em cima do valor declarado. E vocês sabem que muitas vezes os vendedores declaram um valor mais baixo do que o produto custa. Por exemplo, as power banks que a gente compra no AliExpress, carregadores portáteis, eles sempre vêm fora do remessa conforme porque eles não podem entrar no remessa. Ah, Rafinha, mas quando você pede para declarar um valor mais baixo, você não está cometendo um crime? Sim. Só que aí eu te pergunto, você que está assistindo, você prefere pagar 60% em cima do valor real ou você prefere que declare mais baixo? Vamos deixar a hipocrisia de lado aqui, o que você prefere? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. No mês passado eu importei uma powerbank de mais ou menos R$120, coloquei alguns cupons. Como vocês sabem, eu moro em Minas, então aqui em Minas, mesmo fora do remessa conforme, eles cobram 60% de imposto e cobram 17% de ICMS. Então eu pago 92% de imposto. Só que para minha sorte, o vendedor declarou um valor bem mais baixo, acho que 8 ou 9 dólares. Tô colocando na tela aí o demonstrativo para vocês. Então, mesmo morando aqui em Minas, eu precisei pagar R$40 de taxa nessa powerbank. E sabe o que é curioso? Se esse produto já tivesse seguindo o novo modelo aí de taxas com 44,58%, eu pagaria R$49 de taxa. Ou seja, eu diria, sendo muito sincero com vocês, que hoje tudo quanto é loja aí de fora tinha era que sair do remessa conforme. Pelo menos assim os caras iam ter que fiscalizar lá manualmente e iam voltar a ter muito mais trabalho. O remessa conforme meio que não ia valer, tipo assim, ele ia existir, mas quase nenhuma loja ia participar, quase ninguém ia enviar pelo remessa, e esses 20% de imposto aí não iam ter que valer de nada. Os caras iam ter que mexer na legislação, e para esse caso, mexer na legislação dos 60%, que é a Lei 1804, lá de 1980, dá muito mais trabalho e é muito mais demorado. Não sei se vocês concordam comigo, se você não concordar, coloca aqui nos comentários, quero saber qual a sua opinião sobre essa situação e sobre tudo o que está acontecendo. Basicamente esse foi o vídeo de hoje, que estou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!